Vocês têm noção como é o trono de Deus? Pois é, nós estamos começando agora o livro de Apocalipse e nós vamos começar aqui no capítulo 4, tá bom? Então, eu vou ler o capítulo 4 para vocês terem ideia do como é o trono de Deus, a esplendoria do trono dele, a majestade, a grandeza do trono de Deus. E depois nós vamos ter alguns vídeos falando sobre os primeiros selos e as tragédias do Apocalipse. Olha só, depois destas coisas olhei e eis que estava, Apocalipse capítulo 4, que fala sobre o trono de Deus. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. João está na ilha de Patmos, ele olha para cima e vê uma porta aberta no céu. Ou seja, aqui é o símbolo do arrebatamento da igreja. E olha só, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse. A primeira voz, que voz? Lá no capítulo 1. É a mesma pessoa, tá? O mesmo ser que fala com ele. E diz assim, a porta está aberta no céu. Diz assim, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, e logo foi arrebatado em espírito, e eis um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, um só. Olha só, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste, o que é o arco celeste, gente? O arco-íris, tá? E o arco celeste ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Olha só a esplendorosidade, o quanto esplendoroso é o trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos, outros 24 tronos ao redor daquele trono. E vi assentado sobre os tronos, 24 tronos, né? 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, ou seja, queimavam 7 lâmpadas de fogo. Olha só que maravilha. O que são essas lâmpadas de fogo? As quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. Agora, João está perante o trono, está apreciando a grandiosidade e a soberania do Deus Criador dos céus e da terra. E agora ele diz que vê 4 animais diante do trono. Olha só, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como o de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quem que é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir? Jesus Cristo. Simples assim. Gente, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Lá no céu, você não vai ver
Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Você vai ver um trono só, eles são um só. Assim como a água é líquida, vapor, gasosa no caso, né? E sólida. É a mesma coisa. Continua sendo água. O detalhe é, lá no trono, você só vai ver um assentado. Ele disse uma coisa para Tomé no capítulo 14. Tomé disse assim, Filipe, né? Eles conversando, disse, Senhor, não sabemos para onde vai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele olhou para ele, Jesus Cristo olhou para ele e disse assim, como assim mostra-nos o Pai? Não crês tu que quem vê a mim vê o Pai? Simples assim. Quem via Jesus Cristo estava vendo o Pai. Então ele é um só, ele é trindade. Espírito, o Deus Pai, o Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são um só. Então, olha só. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Esse é o retrato do trono de Deus. Você não sabia como era o trono de Deus? É exatamente isso aqui, tá? E aí João, no capítulo 5, ele vê um livro selado. E aí nós vamos falar sobre os selos no próximo vídeo, né? E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Esses selos vão ser os primeiros flagelos do Apocalipse. Ninguém conseguia abrir aquele livro, abrir os selos do livro. Mas aí, ele diz assim no versículo 5, ó, e disse-me, um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como tendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio-me, tocou-me a destra do que estava sentado no trono. E havendo-me tomado o livro, os 4 animais, 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo. Olha só. E aí, alguém vai abrir esse livro. Quem? Olha o meio do versículo 13. E ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. E os 24 anciões disseram amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. E aí, agora, vai começar. Você já viu sobre o trono de Deus, vai começar agora a abertura dos selos e as tragédias do Apocalipse. Infelizmente, isso vai acontecer, são profecias divinas que vai acontecer durante a 70ª semana, aquela última semana do Apocalipse que está faltando, do Apocalipse não, do livro de Daniel, tá? A 70ª semana. Então, quando começar e for rompido aquele pacto, começará a abertura desse selo. Que Deus te abençoe, dá um like,
aí, se inscreve no canal, me ajuda aí, dá uma força e até o próximo vídeo.